Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você que abriu as portas de sua casa para que pudéssemos chegar, para que pudéssemos levar a boa semente que é a palavra de Deus. Temos certeza de que é você abrindo o seu coração, o nosso Deus, que em Cristo Jesus é o nosso Pai, Ele há de operar aquilo que você tanto necessita para que os propósitos dele se cumpram. Você que pode, feche seus olhos, vamos orar. Assim como Maria escolheu a boa parte, muitas das vezes você e eu somos como Marta. Nós andamos de um lado para o outro, buscamos de um lado para o outro coisas que não vão edificar a nossa vida. E nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua, inclusive da minha vida. Que você, nesse momento, possa acalmar o seu coração e deixar que o Espírito Santo fale aquilo que é necessário falar para que a sua caminhada seja frutífera em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Pai, com grande alegria que estamos aqui, Deus, para poder louvar, bendizer e cultuar o Teu santo nome, ó Deus amado. Obrigado, Pai, pela Tua graça que é derramada sobre nós, ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, Deus. Prova disso, Deus, que estamos vivos, ó Pai. Prova de que a misericórdia do Senhor mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas. E nós queremos estender, Pai, essa graça e essa misericórdia maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, também aos nossos irmãos e irmãs, que talvez de tarde, de noite, talvez até mesmo em outro dia, esteja, Senhor Deus, diante desse culto, Pai amado. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra sobre as nossas vidas, se cumpra sobre a vida desse irmão e dessa irmã, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, Senhor Deus, que não haja nenhuma retaliação do mal sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, Pai, mas que pelo contrário, ó Deus amado, as pessoas possam ver a mão poderosa do Senhor sobre nós, ó Deus amado. Reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, ó Deus, sobre o nosso emprego, ó Deus. Que tudo que colocarmos nas nossas mãos seja abençoado em nome de Jesus, ó Deus amado. Que onde colocamos os nossos pés, ó Deus amado, o Senhor possa nos dar por posse, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado. Que toda circunstância contrária, toda obra contrária, ó Pai, de feitiçaria, macumbaria, inveja, olho grande, Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Pois sobre nós, ó Deus amado, está o sangue de Jesus, ó Pai. Que quando, Pai, as hostes infernais olharem para nós, ó Deus, não possam nos enxergar, Pai, mas que possam enxergar o sangue de Jesus, que foi aspergido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, pois nós te louvamos, te agradecemos e te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje estarão conosco nosso irmão, o Weber Vasconcelos, e o nosso amigo pastor Rian. Vai ser forte em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Creia, Deus tem algo para falar ao seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês que acordaram conosco, nosso irmão Wellington aí, parceiro do nosso projeto, homem de Deus. Daqui a pouquinho a irmã Janaína está chegando aí também. Todos vocês, muito obrigado pela participação de sempre. Obrigado aí ao nosso grupo de WhatsApp, Projeto Sábado com Pai, irmãos e irmãs que oram por nós, oram pelo projeto, oram pelas nossas vidas.
Obrigado aos irmãos e às irmãs aí do nosso grupo de WhatsApp Mensagem de Esperança, capitaneado aí pelo nosso amigo pastor Zé Luiz. Obrigado à Sociedade Metodista de Homens e obrigado especial à minha família. Obrigado, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, meu cunhado, meus sobrinhos. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente em nome de Jesus. Vamos chamar os nossos convidados. Creia, Deus tem algo especial para você nesse dia. Você não está diante desse culto por acaso. Aqui não é uma live. Aqui é um culto prestado ao único e verdadeiro Deus. E nós erguemos agora um altar ao Senhor. E que o nosso Deus Todo-Poderoso, por sua maravilhosa graça, possa, apesar de nós, receber a nossa adoração, receber a nossa gratidão, receber o nosso louvor. Porque tudo que for feito aqui é para a honra, glória e louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Não foi fácil te encontrar, morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir. A paz do Senhor Jesus, pastor Rian, bom dia. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. De antemão, tá, pastor, já agradecemos ao Senhor pela participação do nosso projeto. Temos certeza que vai ser forte em nome de Jesus, tá bom? Amém. O áudio tá legal? Tá legal, mas daqui a pouquinho volta definitivo com o Senhor. Aí que acerta direitinho os ponteiros, tá bom, pastor? Tá ok, obrigado. Vou pedir ao senhor que tire aí o microfone, tá? Já já a gente volta com o senhor. Fica no vídeo, só tira o microfone. A paz do Senhor Jesus, irmão Weber, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmão Weber, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Fica à vontade, vou tirar o som aqui, tá, irmão Weber? Nos conduz em adoração. O som tá legal, tô te vendo, tá tudo perfeito. Hoje até o vídeo do pastor, normalmente não aparece a gente, nós três, né? Hoje até o pastor aí apareceu aqui para mim. Normalmente só aparece depois da gravação, né? Mas hoje até ele apareceu. Glória a Deus. Agora fica à vontade, irmão Weber. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor Deus, nesse culto, através dessa live. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queremos, Senhor Deus, agora cantar a Ti, soltar nossas vozes para Te louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, pra sempre, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho.
pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E vem seguro te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Vem, filho amado, vem, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão Heber. Obrigado aí pela participação preciosa, como sempre. Deus abençoe, varão. Amém. Amém. Tamo junto. Agora sim, definitivo, pastor Rian, bom dia. Vamos estar aguardando o pastor Rian aí.
Pastor Ian, bom dia. Imaginei, pastor Ian caiu a conexão dele, mas não tem problema não, pastor. A gente vai chamar o senhor de novo. Amém, meu Agora querido. sim, Agora sim. definitivo. A paz do Senhor, pastor Ian. A paz, tudo bem? Tudo jóia. Estou ouvindo em ótimo e bom som, tá bom? Ah, que bom. Deus seja louvado. Aqui, obrigado, pastor, pela participação. Que Deus Amém. possa abençoar a sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E estamos aí entusiasmados por que Deus tem para nós nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei que hora que esse irmão, essa irmã vai estar diante desse culto. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Tirar o meu som Amém. aqui. Amém. Tá tudo certinho aí a tela, a imagem. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado pela oportunidade de acordarmos, né, pela manhã, nesse primeiro minuto do dia. Não sei a hora que você vai ouvir e assistir, mas nós aqui, né, irmão Nilton, estamos aqui às 6 da manhã, né? Que maravilha. A gente vê muitos salmos onde Davi fala do prazer de acordar pela manhã, no alvorecer, né, para louvar o Senhor. E basicamente hoje nós queríamos pensar, a palavra que Deus trouxe ao meu coração é justamente essa questão da nossa devoção particular. Ainda ontem eu estava assistindo trechos de um documentário chamado A Fé Não Fingida, ou Fé Não Fingida, e ali interessante, mostrando ali algumas irmãzinhas, nossas irmãzinhas da Assembleia e tudo mais, e elas falando dessa devoção, da questão da oração, do buscar a Deus. E eu tenho pensado muito, sabe, irmão Nilton? E fugiu o irmão que fez o louvor, o nome dele, como é que é o nome dele? Irmão Weber. O irmão Weber e os demais que nos ouvem. Que a nossa devoção, me parece que nós temos vivido um tipo de cristianismo muito superficial, talvez águas que ainda estão lá nos artelhos, né? E a gente precisa mergulhar em águas profundas. E diante disso, o livro que eu trouxe hoje, que nós vamos passear um pouquinho, é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é um livro que ele é de fato um tesouro. E ali estão escondidos tesouros da alma. E nós vamos perceber que os salmistas, em sua grande parte, é o Davi quem escreve, né? Mas tem outros, tem Asaf, tem Moisés também. Mas eles é como se estivessem desnudando sua alma, né? Revelando aquilo que está em sua alma. Então, para nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem nos assiste nesse momento. Como anda a minha devoção particular? Porque a gente, quando começa no Evangelho, a gente começa com uma certa sede, né? Talvez a gente começa como Davi, no Salmo 42, né? Como a corça no deserto, procurando por águas, sedento da presença de Deus. Só que vai passando o tempo e a gente entra numa espécie de piloto automático. A gente começa a viver a nossa rotina espiritual como se fosse algo comum, natural. As nossas orações já são orações no automático. Talvez a gente nem lê a palavra de Deus, né? Essa fonte inesgotável, esse tesouro inesgotável. E a gente começa a viver uma vida comum. Vamos sim à igreja, ao templo, mas não tem aquele desejo, aquele anseio. A gente vai para bater o ponto. Então, como anda a minha devoção, a nossa devoção? A sinceridade, a busca real, a sede. Gente, eu acordei, às vezes eu acordo pela manhã com muita sede. E como que é maravilhoso quando você vai e toma um simples copo d'água.
A sensação de dessedentar é maravilhosa. Tem essa sede quando buscamos ao Senhor, em ir buscar a Deus. Então eu gostaria de, nessa manhã, pensarmos de forma breve. Não vai ser o salmo que nós vamos pensar, mas eu gostaria de ler um trecho do Salmos 27, o verso 4. Olha que pedido maravilhoso. Irmão Newton, irmão Heber, demais que nos ouvem. Uma coisa peço ao Senhor. Gente, antes da gente terminar esse verso, uma coisa peço ao Senhor. Para pensar naquilo que você tem pedido a Deus. A gente fala muito sobre querer estar na presença de Deus, querer buscar o Senhor, querer. A gente entende, olha que princípio maravilhoso na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem ali o pedido pelo estabelecimento do reino de Deus. Venha o teu reino. Faço uma digressão aí, uma análise. Nessa semana que se passou, nos últimos 7 dias, não sei o dia que você vai ouvir essa mensagem, você orou uma vez que seja essa oração? Senhor, volta. Vem o seu reino. Ou você só pediu coisas para esse reino aqui que nós estamos, para a terra. Pensam os materiais, financeiras, saúde. E não é errado essas coisas não, tá, meus irmãos? Não estou falando que isso é errado. Mas oramos pelo estabelecimento do reino. Então, baseado nas nossas orações, já diz muita coisa. E olha só o que Davi fala. Uma coisa peço, Senhor. O que ele pede? E a buscarei. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Interessante que é dessa forma que termina o Salmos 23. Né? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tem um desejo no coração dos salmistas de estar diante do Senhor, de buscar ao Senhor, de viver na presença de Deus e de estar ali no templo, porque ali no Antigo Testamento, não sei se você sabe, era o local da presença de Deus. Então, aqueles crentes ali da antiga igreja, eles não podiam sair daquele lugar. Ele falou, eu tenho um desejo que eu tenho é de estar aqui o dia inteiro. Já teve naquele culto que você fala, nossa gente, para que esse culto acabou? A vontade era ficar aqui para sempre. Então, o desejo do salmista era esse, de estar para sempre na presença do Senhor. E eu sempre falo em algumas ocasiões, né, nesses cultos que nós chegamos ali, um dia vai ser para sempre, um dia não vai ter fim. Um dia a gente vai começar o culto e não vai ter mais fim, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria, antes de nós irmos lá para o Salmo 119, como anda a sua devoção particular? Quando que é a minha devoção particular? A sede de Deus no nosso coração. E aqueles que têm sede de Deus, nós vamos, aí que me leva aos salmos que nós vamos pensar em alguns versos. Não dá para a gente expor o Salmo 119 aqui, né? Gastaremos alguns sábados, né, irmão Nilton? Ele é o maior capítulo da Bíblia, com 173, se não me engano, versículos, mas nós vamos passear por alguns, porque aquelas pessoas que têm sede de Deus, eles desejam ouvir a voz de Deus. O Salmo 119, eu estou indo para lá, você pode ir para lá também, você que nos ouve, ele fala da excelência da lei de Deus. E nesse salmo, nós vamos perceber algumas características daqueles que buscam o Senhor, daqueles que amam a Deus, daqueles que têm, sim, na sua alma tesouros em sua alma. E nós vamos ler o verso 2 do Salmo 119. Olha o que fala o verso 2. Bem-aventurados, ou seja, felizes, mais do que felizes, né? No original, bem-aventurados dá essa sensação. Os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Nesse verso 2, para nós começarmos essa nossa
devocional, o verso 2 fala de algo muito interessante. Ele fala que mais do que felizes são aquelas pessoas que buscam e que guardam as prescrições do Senhor. Ou seja, tem no coração uma sede, um desejo, um anelo por ouvir. Interessante que quando a gente ama uma pessoa, né, aí a gente pode colocar esse amar em várias frentes de relacionamento. Pode ser um amigo, pode ser os pais, pode ser o filho, pode ser o cônjuge. Gente, como a gente gosta de conversar com essa pessoa, de ouvir a voz. Às vezes eu trabalho fora, então eu fico pensando nos meus meninos, né? O Joaquim e o Francisco. E como é maravilhoso, o Joaquim gosta muito de conversar. Ele fala assim, pai, vamos conversar um pouco. E eu gosto, é gostoso conversar com a pessoa que você ama. E por que não temos esse desejo em conversar com Deus? Aqui o salmista está falando sobre a excelência da palavra de Deus. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E a gente vai entender que esse desejo pela presença de Deus, esse palpitar do coração, é um tesouro que nós temos escondido, que é um desejo sublime, é nobre. E essa palavra de Deus, aí pensando sobre o tema que eu pensava nessa manhã, né? Eu pensei nele durante a semana, eu pensava sobre a lei de Deus, e um verso que me veio nesse Salmo 119 foi o verso 11, e gostaria que você aí estivesse folheando esse Salmo 119. Olha só que interessante esse texto. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem um louvor antigo, né, que fala desse salmo, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. E aqui, esse guardar, tem algumas traduções que vai trazer entesourar. A gente vai entender que no contexto que foi lido esses salmos, era um contexto que não tinha os bancos, né? Como que as pessoas guardavam algo de valor? Um tesouro, por exemplo. Eles enterravam. Eles escondiam mesmo, né? A gente vai ver muitos filmes antigos aí, busca pelo tesouro perdido e etc. Que é isso mesmo, eles enterravam. E aqui o salmista, ele tem isso em mente e ele fala assim, Senhor, a sua palavra que ela é tão preciosa, ela para mim é um tesouro, o que eu faço? Eu guardei no coração, eu enterrei no meu coração, eu entesourei a sua palavra, entesourando a sua palavra, isso me deu força, me deu motivação, me deu base para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, se queremos agradar ao Senhor, buscar o Senhor, é imprescindível que a gente ame esse livro. Por muito tempo, e espero que isso não esteja diminuindo, né? Nós crentes, fomos conhecidos como os Bíblia, né? Não sei se é do tempo do irmão Newton, né? Os Bíblia aí, o povo do livro. Meus irmãos, isso não é chacota, não. Isso não é demérito, não. É uma bênção ser chamado dos Bíblia, o povo do livro, porque a gente ama esse livro. Que, quem sabe, nessa manhã, você possa fazer como Davi, entesourar no coração as palavras do Senhor, ter sede, né? Amém? Ter sede por esse livro, ter isso no coração. Outro verso, vamos lá para o verso 57. Esse verso 57, ainda no Salmo 119, ele fala, o Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. E interessante que quando pensava em tesouros do coração, a Bíblia é um livro que vai falar muito sobre tesouro, sobre riqueza, né? Vai fazer esses paralelos sobre o que é valioso, o que não é, o que os homens valorizam, o que os filhos de Deus valorizam. E interessante, quando eu li esse verso 57, o salmista falando o seguinte, o Senhor é a minha porção. O primeiro texto que me remeteu
foi lá em Deuteronômio, quando vai falando das tribos, do que cada tribo recebe ali de herança diante do Senhor. Aí chega a tribo que seria responsável pelo culto ao Senhor, por oficiar ao Senhor, que dali sairiam os sacerdotes, a tribo de Levi. Olha o que diz Deuteronômio 18. Vamos voltar um pouquinho. Deuteronômio 18, versos 1 e 2. Deuteronômio 18, versos 1 e 2. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. As ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Gente, isso é muito forte, isso é maravilhoso. Pensar que aquela tribo, a única tribo, a tribo que estaria servindo ao Senhor, eles não teriam possessões. Deus iria prover a eles, né? Aqui o próprio texto, primeiro capítulo, primeiro verso, fala que cada um, eles comeriam das porções, né? Eles não ficariam desamparados, mas eles não poderiam ter possessões. E quem sabe, para que aquelas possessões materiais não se apropriassem dos seus corações. Para que aquilo, irmão, não se tornasse um tesouro acima do maior bem que eles teriam, que era o Senhor. Tesouros da alma. De fato, eles teriam o Senhor como esse tesouro em suas almas. O Senhor é a sua herança. Ah, meus irmãos, será que a gente pode pensar dessa forma? De todos os bens que nós temos, de tudo que aquilo podemos conquistar, falar como essa tribo, o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é o bem maior que nós anelamos. E quando a gente pensa sobre tesouros da alma, sobre tesouros humanos, sobre essa tribo que não teria posses, né? A gente pensa, um texto que também me chama muita atenção, é que está lá em Mateus 13, 44, falando daquele homem, falando do reino de Deus, né, que é comparado a um grande tesouro. E aquele homem, ele achou um grande tesouro, e o que ele faz quando ele acha esse grande tesouro num campo? Ele enterra o tesouro novamente, vai lá, vende tudo que ele tem para possuir aquele tesouro de valor inestimável. Mateus 13, 44. Reino de Deus semelhante a um homem que achou um tesouro e ali vai lá e vende tudo que ele tem, ou seja, olha o valor que tem esse tesouro. E isso, meus irmãos, é tesouro da alma de fato, tesouros na alma, o reino de Deus, a própria presença do Senhor em nossas vidas. E aqui, nos salmos que estamos em questão, Davi, ele trata a palavra de Deus, a presença de Deus, como um tesouro desejado. Em outros textos, né, a gente vai ver Davi, vamos ver outros livros de sabedoria falando que o conhecimento de Deus, a sabedoria, né, é mais desejado do que o puro ouro, né, o ouro depurado. Então, olha só, em que nós temos depositado valor? O que tem sido importante para a gente? Quais são as coisas que nós temos dado importância, temos valorizado? O que tem dentro do nosso coração que tem sido o nosso valor supremo? Quais são os tesouros da nossa alma? Porque quando a gente pensa em tesouros da alma, a gente pensa não só na questão de bons tesouros, porque Jesus também no Evangelho de Mateus, vamos abrir aí Mateus 12, 35, Evangelho de Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro
tira coisas más. De onde que é esse bom e esse mau tesouro que Jesus está falando? Aqui nesse texto, o seu contexto são os frutos que nós produzimos, as obras, né? Que vai evidenciar a nossa fé, vai evidenciar o que é de fato importante para nós. E quando Jesus está falando do bom e do mau tesouro que nós tiramos do nosso coração, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Daí, ele vai falar, por exemplo, que nós evidentemente vamos o tempo inteiro falar aquilo que está no nosso coração. Então, isso pode ser o primeiro teste para saber o que está escondido no nosso coração. Como que nós falamos? Do que nós falamos o dia todo, a maior parte do tempo? Nosso palavreado, nossa forma de tratar o outro, a nossa forma de nos comunicarmos com Deus, qual a frequência? Então isso diz muito daquilo que está escondido no nosso coração, que na verdade não fica tão escondido assim, né? Porque uma vez que a gente começa a falar, a gente vai perceber o que está no coração. E é assim na realidade. Às vezes a gente tem um colega de trabalho, por exemplo, que possa ter um palavreado chulo. E aquilo ali vai demonstrar o que está no coração dele. Às vezes ira, às vezes amargura, às vezes tanta coisa supérflua, e você vai perceber que é um mau tesouro que ele está tirando. Ou seja, está tirando o que tem no coração dele, e aquilo ali vai ser evidenciado. Então, tesouros da alma, meus irmãos, é importante que a gente tenha a palavra de Deus. Nesse Salmo 119, voltemos a ele, que Davi fala sobre a excelência de Deus, fala desse tesouro da alma, desse tesouro que é a palavra de Deus. Leamos agora o versículo 162, ainda do Salmo 119. Nós vamos folhear mais um pouquinho esse salmo maravilhoso. 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes tesouros, né? Grandes despojos. Olha o que mais que tem de precioso no coração do crente. Olha só os tesouros que tem na alma de Davi, as promessas do Senhor. Será que a gente consegue, em momentos de crise, em momentos de lutas, ou em momentos de bonança, lembrar das promessas do Senhor? Aqui o salmista vai falar que as promessas do Senhor também é comparado a grandes tesouros, né? A despojos. Despojos era em tempos de guerra, né? Os bens que aquela nação que vencia levava da nação vencida, né? E aqui Davi está comparando as promessas do Senhor com grandes despojos, né? Como um tesouro na sua alma. Tesouros na alma. O que tem estado na sua alma? Quais são os tesouros da sua alma? Fazendo uma aplicação como Jesus, são tesouros bons ou é o mau tesouro? Do que você pode tirar para apresentar as pessoas que estão à sua volta? As pessoas, quando te ouvem, elas percebem o que está no seu coração. E o que está no seu coração? Porque isso é um dos testes, né? E ouvi certa vez que a forma de falarmos com Deus muda a forma que falamos com o outro. Então isso nos faz enxergar como que nós estamos, né? O verso 174, continuando aí, caminhando para o fim. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Os Salmos 119 está falando da excelência da lei de Deus. E é interessante que o primeiro salmo, salmo de número 1, ele também fala sobre esse amor à lei de Deus, né? Fazendo inclusive um contraste daqueles que se assentam, que andam com os ímpios, e do crente, que ao invés de ouvir aqueles que não ouvem a Deus, e isso é um perigo, hein? A gente ouvir quem não ouve a Deus, né? Salmo capítulo 1 começa: mais do que feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde?
na lei do Senhor. Tesouros da alma na lei do Senhor. Nessa lei, ele medita dia e noite, né? E como que são essas pessoas que têm esses tesouros na alma? São como árvores, né? Como o salmista vai na sequência falar. Árvores plantadas junto às águas, junto a ribeiros de águas, que tudo acontece na vida dessa pessoa na estação certa, no tempo certo. Então, tesouros na alma é isso. É poder confiar nas promessas de Deus, é poder também ouvir a voz de Deus, anelar por isso. E um último ponto que eu queria trazer, esses tesouros da alma, é sobre a oração. A oração também, penso eu, que é como se fosse esse baú, esse tesouro inesgotável, que também podemos nos aproximar de Deus. E nós temos deixado de acessar esse baú, essa fonte inesgotável, esse combustível da alma. Estou lendo um livro, está até aqui perto de mim, vou até deixar de indicação para os irmãos. Essa semana até postei alguma coisinha sobre ele, esse aqui do Tim Keller, Oração. Ah, meus irmãos, ele é maravilhoso. E ele faz algumas analogias, né, sobre a oração, que me chamou muito. Ele fala que a oração reorienta a nossa alma. Ele fala que a oração é a torre do pecador. Gente, eu fiquei pensando nisso um bom tempo quando eu li isso. Falei assim, gente, oração é a torre do pecador, de fato. De fato, é para onde corremos. Quando as coisas começam a acontecer, a gente não está entendendo. Aí me veio o texto, inclusive, lá de Abacuque, né? Quando Deus revela aquilo tudo, e Abacuque está custando a digerir, e ele fala que ele ia ficar na torre de vigia ali, esperando o que Deus iria fazer. De fato, a oração é o fôlego da alma, é uma fonte de tesouro inesgotável. E pensando na primeira pergunta que eu fiz quando iniciamos, como anda a nossa devoção particular, eu fico pensando, como anda o seu coração? Quais são os tesouros que têm abrigado o seu coração e o meu coração? O título, né, que Deus trouxe ao meu coração no correr da semana, inclusive, irmão Newton, foi algo que Deus trouxe e que mudou, porque eu iria falar de outra coisa, eu ia falar em outro texto, mas Deus me levou a essa meditação, tesouros da alma. Isso me faz pensar, será que a minha alma tem abrigado bons ou maus tesouros, usando o texto de Mateus 12, que nós lemos aqui? Como anda a minha alma? Será que eu posso tirar bons tesouros dela ou não? Tem devoção? Tem contrição e arrependimento? Tem desejo por esse livro? Salmo 119, que nós estamos aqui folheando, alguns versos somente. Ele é um acróstico, né? E cada letra no alfabeto grego, o salmista usa ali de forma poética para falar da maravilha, da excelência que é a palavra de Deus. De fato, é um tesouro esse texto. É um tesouro riquíssimo, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus diz isso. Então, é um tesouro que vale a pena fazer como aquele homem lá de Mateus 13, né? Depois que ele acha aquele tesouro escondido, o que ele faz? Ele vende tudo. Ele acha que nada mais que ele tem é tão precioso quanto possuir aquilo. Isso, meus irmãos, é alguém que tem tesouros na alma. É alguém que valoriza o que deve ser valorizado. Um pastor saudoso, pastor Russell Shedd, não sei se os irmãos já ouviram, né? Já está com o pai. Ele fala que a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Isso é a coisa mais importante. E às vezes a gente não coloca a coisa mais importante, né, no primeiro lugar. A presença de Deus, a palavra de Deus, a oração. Isso, em tempos passados, já foi prioridade. Hoje não mais. Você encontra com as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, eu estou na correria, né? Essa é a frase, é um chavão hoje que você ouve de todo mundo. Eu estou numa correria.
só escuta isso. Mas, quando a gente pega sobre esse estar na correria, um amigo meu, ele fala que tempo, a forma que nós gastamos o nosso tempo, é questão de conveniência e prioridade. Então, aqueles que têm tesouro na alma, eles valorizam. O que nós temos valorizado? É a palavra? É o reino? É o que nós temos valorizado? Tesouros da alma diz disso, de colocar as coisas mais importantes como se fosse mesmo as coisas mais importantes. Porque você fala assim, você ama a Deus? Faz essa pergunta para qualquer membro da sua igreja, qualquer amigo cristão. Ele vai falar, amo. De todo o coração, sim. Lembra quando Jesus aparece para Pedro? Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele, te amo. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, do jeito que ele era, né? Não pensava direito, já. Aí Jesus pergunta a terceira vez, e eu creio que quando Jesus pergunta a terceira vez, aí ele reflete na pergunta. Aí ele pensa assim, aí digo eu, tá? Não está escrito isso no texto, que aí ele responde, ele fica triste, né? O texto fala que ele se entristece e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, eu penso que ele queria falar assim, o Senhor sabe que eu ainda não te amo da forma que eu deveria, né? Mas eu te amo com as minhas limitações, né? Nós amamos o Senhor. Quais são os tesouros da nossa alma? O que temos abrigado em nosso coração? Tem oração, tem palavra, tem vontade de servir a Deus. Interessante. E nós caminhamos para a final da nossa devoção. Eu li um livro ano passado que me tocou demais. Acho que ele é do Tozer, chama Em Busca de Deus. E falando sobre tesouros da alma, ele fala algo que eu achei muito forte. Ele fala que os homens trocaram os presentes de Deus pelo próprio Deus. Olha, os homens trocaram os presentes de Deus pelo próprio Deus. Eles começaram, irmão Nilton, em tesourar, pastor João Paulo também, estou vendo que está aqui com a gente, eles começaram em tesourar os presentes de Deus, ao invés de fazer como o salmista aqui no Salmo 119, né? Entesourei a sua palavra. E aí a gente pode pensar em tantas pessoas que estão na correria, mas que estão entesourando outras coisas no seu coração, estão abrigando outras coisas no seu coração, ao invés de entesourar a palavra de Deus, ao invés de entesourar a devoção particular com Deus, ao invés de ter o próprio Deus ocupando o trono do seu coração. Creio que aquelas pessoas, e se formos nós, que conseguirmos guardar, entesourar a palavra de Deus, priorizar nossa oração, priorizar a busca por Deus. Ah, meus irmãos, eu acho que essas pessoas são ricas. Essas pessoas, sim, têm tesouros na alma. Penso que aí a gente pode pensar como a tribo de Levi. Fala, o Senhor, de fato, é a minha porção. Isso basta. A gente canta isso. Tem um louvor que a gente canta nas nossas igrejas. O grande problema, irmão Nilton, a gente entrou numa espiral do automatismo, né? Do automático, do piloto automático, a gente nem pensa o que cantamos. A gente canta, a gente não presta atenção na letra. A gente canta. E tem um louvor antigo, se não me engano, é do Trazendo a Arca, que fala, não tem outro bem além de ti. E a gente canta isso. Mas, de fato, é assim no nosso coração. É assim no nosso coração que temos entesourado. E eu gostaria de ler mais uma vez o verso 57 desse Salmo 119. Vamos encerrar, irmão Nilton, pelo menos a minha parte aqui, com esse verso 57 do Salmos 119. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. O Senhor
é a minha porção. Tesouros da alma. Tesouros da alma é isso, é poder falar isso. Aqueles que têm tesouro na alma, pode falar isso. O Senhor é a minha porção. A palavra de Deus é a minha herança. É algo que eu quero entesourar no meu coração para não pecar contra o Senhor. É algo que eu tenho desejo, anelo, a presença de Deus, a oração. A oração. Então, que a gente reflita como anda a nossa devoção particular e o que tem abrigado em nosso coração. Quais são os tesouros que estão ocultos na nossa alma, do nosso coração? Podemos tirar coisas boas ou coisas más. E se você não tem tesouros na alma, não fique desalentado. Não fique desalentado. Porque no texto, lá em Apocalipse, Jesus nos convida, vinde comprai sem dinheiro, né? Ouro puro. Ele vem e nos convida a encher nossa alma com esses tesouros, com Ele mesmo, né? Que é o maior tesouro que um crente pode possuir. A presença de Deus, o selo do Espírito, a garantia da comunhão eterna com o Senhor. Deus em Cristo nos abençoe e nos possibilite, pela ação do Espírito, pela força do Espírito, a buscarmos esse tesouro, a termos esses tesouros na nossa alma. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na nossa vida. Deus seja louvado. Amém, pastor. Glória a Deus por sua vida. Eu falo que esse projeto que Deus colocou no meu coração é um presente dele para mim, porque todos os sábados eu sou ministrado, eu aprendo um pouquinho mais a cada dia, em especial no sábado, né, com vários pastores, irmãos e irmãs, cada um tem uma visão, mas sempre a mesma visão do reino. Como é que é possível isso, irmão Nilton? Cada um com a visão, mas sempre a visão do reino. É a multiforme graça de Deus, né? E eu fui tremendamente abençoado, tá, pastor? Creio que outras vidas também serão em nome de Jesus. E estamos com saudade do senhor lá no trabalho, tá lá no MP. Vamos ajeitar sua agenda aí, nas suas férias. Você nos abençoar lá em nome de Jesus. Seja no momento de comunhão, que é toda segunda, 11h30, ou seja, no dia da tarde, que o senhor puder, vai estar abençoando as nossas vidas lá em nome de Jesus, tá bom? Eu agradeço e eu tenho... Enquanto o senhor ministrava aí, eu lembrava que essa questão da correria, né, nossa de cada dia, e eu falava com Deus, eu falava, Senhor, mas essa correria toda e tudo, e aí ele me ensinou algo, no meio da correria, fala comigo, eu estou te ouvindo, não tem que parar para falar comigo, não. Está na correria? Fala durante a correria. Está no trânsito? Fala comigo. Está lavando roupa? Fala comigo. Pastor, e isso tem mudado a minha vida, tá? E eu falei lá no momento de comunhão, que eu tenho 20 e poucos anos de conversão, e nesse ano, né, mais de 20 anos, que eu peguei essa chave de falar com o Senhor, mesmo no meio da correria, porque a correria, ela realmente tem chegado aos nossos dias, estão abreviados os dias, isso aí é fato, público e notório, até aquele que não crê na volta do Senhor Jesus tem falado, mas tá estranho, né? Tá passando rápido os dias, sim. É bíblico, eu falo assim, é bíblico, né? A volta do Senhor está próxima. E eu tenho buscado, sabe, no meio da correria, eu falo, Senhor, eu sou pai e mãe agora, é muita coisa, calma, né? Marta, como eu comecei o texto com outros ministros, Marta, calma, né? Porque Marta, enquanto ali trabalhava ali para o Senhor, né? Ela esqueceu do essencial que Maria estava fazendo, que era adorar o Senhor, né? Ela podia estar Tesouros na trabalhando e alma. adorando também. Fala, pastor. Tesouros na alma. A Marta revelou o que ela tinha no coração. Maria também, né? Sim.